Gabriela, faço parte da equipe do CEAF, estou na direção do CEAF, e a gente está fazendo uma programação para as horas de estudo de vocês, desde o início da suspensão das aulas. Então, a gente vem numa sequência de ferramentas digitais para o uso, junto com as aprendizagens, a gente vem com o ensino híbrido, com a professora Rita Murim, tivemos planejamento reverso com a professora Deise Prado, trabalhamos a semana passada com avaliação, ou melhor, com acompanhamento / avaliação da aprendizagem, numa perspectiva da gente estar refletindo sobre esse momento agora e de como a gente vai estar acompanhando a aprendizagem dos estudantes, quais são as formas que a gente pode acompanhar essa aprendizagem e essa avaliação. A semana passada, a professora Alessandra esteve com vocês, inclusive no turno da noite, falando sobre tecnologias educacionais, habilidades e avaliação. Foi um momento também muito bacana, está tudo gravado no canal do YouTube do CEAF, vocês podem ir lá, coloca no YouTube, canal do CEAF, e vocês vão ver, vão assistir todos os momentos formativos que nós tivemos aqui, de todos os componentes, não só de história, mas se você quiser assistir também de língua portuguesa, se você quiser assistir o momento que houve com matemática, você pode assistir também, tá certo? Então, para essa semana, a nossa proposta é trabalhar com competências socioemocionais, na perspectiva do professor, do estudante, do indivíduo, e a gente convidou a doutora Marcela Montalvão, que está aqui com a gente, que gentilmente aceitou o nosso convite para estar participando de segunda a quinta-feira. Então, a doutora Marcela já fez uma sessão ontem com os colegas de língua portuguesa e de língua inglesa, hoje com nós, que somos de História e de Geografia. Eu acho que tem professores que são de outras áreas também aqui, doutora Marcela, mas esse link é aberto, então a gente, preferencialmente, é para professores de História e Geografia, mas a gente pode receber também professores de outros componentes, de outras etapas, da EJA também, a gente convidou. Então, é um canal muito aberto, né? O Momento Horas de Estudo é para isso, como o próprio nome está dizendo, né? É hora de estudar, de refletir, de dialogar. Eu sou professora de História da Rede, estou no Centro de Formação, mas sou da Rede como professora de História. É uma honra para mim estar com meus colegas aqui. A professora Fátima está acabando de entrar, o professor Luiz, que está aqui, são pessoas do nosso convívio. Então, quero agradecer muito, doutora Marcela, por aceitar o nosso convite para conversar com a gente hoje sobre competências socioemocionais, lhe parabenizar pela tarde de ontem, foram muitos elogios, muitos comentários, né? Inclusive, como a gente sabe do seu trabalho, professora ou doutora, eu costumo te chamar de professora, mas você trabalha com educação, então tá valendo, né, Marcela? Isso mesmo. De você puder disponibilizar para a gente os seus contatos profissionais, certo? Para a gente estar podendo compartilhar com os nossos colegas, porque eu tenho certeza que depois desse momento de hoje, talvez muitos gostariam de conversar mais, inclusive com você. Eu vou falar um pouquinho, um mini currículo de Marcela, da doutora Marcela, mas eu vou pedir para que ela também fale um pouco da trilha profissional dela, das experiências que ela já teve, para compartilhar com a gente esse momento aqui de competências socioemocionais. Então, a doutora Marcela Montalvão é doutora em psicologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, professora de psicologia, então é professora, está valendo, né, Marcela? Falei certo. Sim. Coordenadora do Centro de Apoio Psicológico da Faculdade São Luís de França e membro do NDD, que é o Núcleo de Desenvolvimento Docente do Grupo Tiradentes. Então, Marcela tem uma ampla experiência e eu acertei mesmo, Marcela também está na área de educação, é professora de psicologia da Faculdade São Luís e vem nos brindar com esse momento hoje aqui, mais uma vez. Muitíssimo obrigada, Marcela. É uma honra receber você aqui. E recebo o abraço da professora Svetlana, que é a nossa coordenadora lá do CEAF, que foi quem fez esse contato com você e realmente atendeu e superou todas as expectativas, ela fez excelentes recomendações do seu trabalho. Então, muitíssimo obrigada. Acho que a gente vai ter uma tarde muito legal. Fique à vontade para conduzir da maneira que você achar melhor. A minha sugestão é sempre que você possa fazer a explanação e deixar para depois
o debate, ou o diálogo, ou as questões, mas fique à vontade, tá bom? O espaço é todo seu, nós é que somos gratos por você compartilhar esse momento com a gente. Tá bom. Boa tarde, muito obrigada. Eu estou vendo aqui a Carla Carine. Como é que você está? Tudo jóia? Já trabalhei com ela. Eu espero que minha fala hoje aqui venha contemplar, né, a necessidade de vocês. E, como a professora falou, eu sou psicóloga de formação, né, com mestrado e doutorado na psicologia, mas eu me coloco como professora mesmo, porque o que eu gosto é de estudar e de pesquisar, né, então eu entrei na área da docência para não ficar fora desse ambiente mesmo. Inclusive, eu sou licenciada em psicologia, eu tenho formação, né, o bacharelado, para atuar na clínica, mas eu sou licenciada também, né, porque no fim das contas eu queria mesmo exercer esse trabalho da licenciatura, da docência. Então, eu hoje trabalho como professora da Faculdade de São Luís de França, das disciplinas de psicologia, e eu trabalho na coordenação do Centro de Apoio Psicopedagógico da faculdade. Eu estou nesse lugar aí, né, de estar sempre em contato com os alunos, tentando entender quais são as carências, quais são as necessidades desses alunos, né, estudando, né, analisando também se eles passam por problemas pessoais, emocionais, ou mesmo de ordem de aprendizagem. Quando há algum distúrbio de aprendizagem, a gente encaminha ao profissional especializado, né? E quando há algum problema de transtorno mental, também fazemos um encaminhamento a um profissional técnico voltado para essa área. Gostaria de dizer, assim, que eu sou fã da história e da geografia. Se eu não fosse psicóloga, eu certamente iria me enveredar por uma ou pelas duas áreas, né? Inclusive, eu, quando faço pesquisa, eu faço pesquisa de história e de geografia. Para mim, o sujeito, o indivíduo, a psicologia das pessoas é atravessada pelo tempo e pelo espaço, né? É preciso entender o momento presente, quais são as relações políticas de poder, de discurso, né, em determinado momento, assim mesmo, que espaço é esse, que cultura é essa, né, que tipo de relações as pessoas praticam todo dia, para que eu possa entender qual é o tipo de sofrimento que ela tem. Então, fico bem feliz de estar aqui hoje, e eu espero que eu possa agregar, tá certo, para vocês. Então, eu vou aqui compartilhar minha tela. E aí eu acho que vocês vão começar a ver, né? Isso. Qualquer problema que vocês enfrentem aí com a tecnologia, sinalizem para a gente tentar resolver. Então, hoje eu vou falar sobre competências socioemocionais, que é um tema que desde que o isolamento começou, né, desde março, eu venho trabalhando semanalmente, né, hoje eu faço parte de um grupo chamado Núcleo de Desenvolvimento Docente, do Grupo Tiradentes, com mais 9 pessoas, nós somos um grupo de 10 professores, que trabalhamos o eixo tecnológico, pedagógico, socioemocional, né, de modo a capacitar, a formar os professores do grupo para que possam trabalhar de forma adequada nesse período, né, tão peculiar da nossa existência, né. Então, esse tema simplesmente é como se ele tivesse me roubado no início do ano, e semanalmente eu dou oficinas sobre esse tema, e eu estou entendendo que essas que a gente está fazendo hoje, nessa semana, se enquadram nesse mesmo perfil, né, de entender quais são as nossas questões que nos mobilizam, que talvez entravem, né, a nossa adaptação ao momento presente, como se reconhecer nesse momento e como agir da melhor forma. Então, eu vou começar dizendo que esses temas que a gente vai abordar hoje, né, são temas antigos, nada é novo. Competências socioemocionais não é uma coisa recente, né? Lá na década de 90, a gente já ouvia falar em inteligência emocional, em competências socioemocionais. No entanto, existia um tabu, né? Um tabu dessa perspectiva, do professor voltado a esses perfis, né? De emocionais, digamos assim. O pessoal falava que era uma coisa voltada para autoajuda, e por isso a gente tinha muito preconceito, né? Eu lembro que quando eu tinha, acho que 16, 17 anos, eu lia bastante autoajuda, na época, inclusive,
E aí, quando eu entrei na faculdade de psicologia, quando eu estava com 18 anos, né, uma das primeiras coisas que eu ouvi foi, olha, esses livros aí, Laí Ribeiro, Paulo Coelho, Luiz e Rey, Daniel Goleman, Howard Gardner e outros, tudo isso é autoajuda, nem chega perto, tá? Tá lá, você vai na Escariz, vê lá aquela estante com o nome Psicologia, foge dela, tá? Porque aquilo ali que está na estante da Escariz nada mais é que autoajuda, e isso não é ciência. Se você quer ser psicóloga, né, de respeito, você não lê aquelas coisas. Para você ler coisa assim válida de psicologia, você vai para a estante de sociologia, você vai para a estante de história, você vai para a estante de filosofia, né? Você vai para a estante de economia, mas a de psicologia só tem autoajuda. Volta e meia tinha um ou outro livro, né? Dos clássicos, né? Os clássicos teóricos da psicologia, mas fora esses, tudo era duvidoso, né? E aí, como tudo na vida é processual e a ciência nunca anuncia uma verdade, né? Até porque a vida muda. No século XXI, né? Esses temas são ciência, tá? Esses temas são ciências, estudado em laboratório, né? Estudado em vários países, e hoje a gente está aqui trabalhando paulatinamente na competências socioemocionais sem nenhum problema mais. Então, eu costumo dizer que competências socioemocionais dizem respeito a uma forma de ver as pessoas na sua totalidade, tá certo? É um tipo de matéria que não está na escola, ou pelo menos não estava na nossa época, né? Hoje a gente tem as escolas voltadas a projeto de vida, né? Ou então disciplinas como literatura, artes, despertando, né, emoções, outras, essas sensações mais sutis. Mas a verdade é que, por exemplo, a gente não aprendeu isso no nosso cotidiano, e até hoje a inteligência lógico-racional é ainda privilegiada nas escolas, no ensino superior, nos cursos, etc. Então, esse é um tipo de educação que sua avó te deu e que você deixou para trás, né? Competências socioemocionais. O que é isso? Eu acho que quando a gente era criança, né, que a gente ia para casa da avó, da gente, ali no fim de semana, né, na hora do almoço, aí sempre tinha aquela pessoa, né, que ficava assim, dizia, menino, deixe de ser mal educado, né, bom dia, boa tarde, boa noite, peça licença, por favor, muito obrigada, aquele que chega, cumprimenta primeiro. E aí, a gente, quando é criança, faz essas coisas todas, né, tudo coisinha linda de Jesus, né, assim, que todo mundo fica super fã da gente, mas aí a gente cresce, e aí um ego de autonomia, de responsabilidade vai se desenvolvendo e a gente vai abandonando aquela educação infantil que a gente tinha. E aí chega um momento que a gente cresce e a gente não quer saber mais de nada. O povo que me engula, eu penso desse jeito e pronto, os incomodados que se mudem, eu não estou nem aí, né? O que interessa é o que eu penso e acabou. Então, é um tipo de educação que a gente tinha, né? E que a gente ainda faz, estimula as crianças a seguirem, mas a gente, à medida que se desenvolve, vai abandonando. Então, implica aprender a conviver, a conhecer, a trabalhar e a ser, tá certo? Preza pelo desenvolvimento humano integral. Implica saber conviver, gerenciar as emoções, ter empatia e tomar decisões de maneira responsável. Dentro das competências socioemocionais, a gente tem a inteligência emocional, que esse é um tema que eu gosto bastante, sabe? Eu tenho grande afinidade por inteligência emocional. O que significa isso? É a capacidade de reconhecer e avaliar seus próprios sentimentos. E aí agora a gente cai por terra aquela ideia de que você é um ser racional o tempo todo. Na verdade, suas emoções tomam conta da tua vida muito mais do que a tua razão. Na real, quando a emoção pega, e aí pega de jeito, acabou-se sujeito pensante, né? Acabou-se o discernimento, acabou-se aquela pessoa que analisa, vira uma pessoa tomada, né, pelas emoções, pela raiva, pela tristeza, pela alegria. É como se a gente fosse sequestrado pelas emoções e a razão, tchau, tchau, não existe mais. Então, no fim das contas, a gente é muito mais emocional do que racional. E aí, inteligência emocional é essa habilidade de você reconhecer isso, tá certo? E aceitar, super aceitar que você é essa pessoa tomada pelos arroubos emocionais de vez em quando.
Então, é a capacidade de conhecer e aceitar os sentimentos dos outros, porque assim, se eu reconheço que eu tenho sentimentos e emoções, que eu não sou um ser, né, que se domina o tempo todo, o outro também não é, né? Então, assim, o outro vai ficar triste, o outro vai ficar com raiva, vai ficar feliz, vai ficar irritado, e daí vai, né? E a capacidade de lidar com esses sentimentos. E aí é uma coisa que eu pergunto quando eu dou palestras nesse sentido, você sabe lidar com seus sentimentos? Você sabe fugir das situações que te fazem mal? Você sabe se respeitar, né? Quando você identifica que algo não funciona direito? E o que é melhor, você sabe usar as suas emoções a seu favor? Você sabe pegar um arroubo de raiva e agressividade e transformar ele numa situação extremamente positiva? Você consegue fazer isso? Porque isso é possível. A gente pode pegar todas as emoções que a gente tem, sejam positivas ou negativas, e investir positivamente com elas, tá certo? Então, é importante ter clareza disso. E aí, então, né, a inteligência emocional é a capacidade de administrar essa explosão de sensações. É, portanto, ser racional. E aí aqui a gente deixa de lado também aquela ideia, né, de que a gente tem que ser só emoções, né? Ah, libera tudo, porque assim, se você não libera, você vai ser recalcado, sabe como é? Tristeza guardada vira câncer, né? Então, assim, a gente tem que botar tudo para fora, os outros que se virem, porque você tem que, né, liberar, extravasar e tal. E a real é que, assim, você extravasa, muitas vezes você não pensa direito, e aí você agride as pessoas, e o seu problema não é resolvido, tá certo? Na verdade, você só descarregou, né? Mas o problema que você tinha continua, né? O problema ele vai ser resolvido em terapia, em trabalho de grupo, né? Em introspecção, autoanálise, e não simplesmente derrubando aí tudo que você quer. Por que que a gente diz isso? Porque, na real, o que é um ser puramente emocional? Um ser puramente emocional é uma criança, né? E a última coisa que a gente quer é um adulto infantil, né? Um adulto que faz o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e não quer saber dos outros, né? Não pensa nas consequências. Né? A criança é aquela coisa que na hora, aquele serzinho, né? Que nasce chorando, berrando, né? E criança, quando quer uma coisa, deixa claro para todo mundo, para a vizinhança inteira, né? E aí você está saindo com a criança, ela se joga no chão. E qual é a sua função, né, como adulto, diante de uma criança? É dizer para ela, ó, a gente vai fazer o que você quer, mas não agora. Aprende a esperar um pouquinho, ou então divide, né, o seu brinquedo com um coleguinha, ou então eu vou pedir para o coleguinha brincar com você para você não ficar sozinho. E aí, no processo de desenvolvimento infantil, a gente adulto, né, é extremamente importante para ensinar a criança a ter paciência, a ter humildade, a ter solidariedade, né? A ser educado, respeitar os mais velhos, as pessoas que têm mais experiência do que ela, né? E aí, para que ela se torne um ser civilizado, né? Para que ela venha a crescer de forma adequada e venha interagir socialmente bem com as pessoas, né? E aí, então, para que a gente, no fim, vire um adulto racional, uma pessoa que consegue analisar as situações e tomar decisões frias, analíticas, e se tiver muito quente, se as emoções estiverem aí brigando com você, a gente espera para tomar decisões. Então, os 4 pilares da inteligência emocional, um deles é o autoconhecimento, que eu vou estar aqui chamando a atenção para vocês durante essa fala, a autogestão, que é outro tema que eu gosto também, né, a capacidade de se gerir, a empatia, que a empatia é a habilidade de se colocar no lugar do outro, e aí quando eu falo de empatia, não é simplesmente ouvir o problema do outro. Ah, alguém chega do seu lado e faz, poxa, estou mal, aí você, me conte o seu problema, porque eu posso te ajudar. Aí a pessoa conta, né, e tarerê, tererê, tererê, aí você faz, que besteira, você está sofrendo por isso, resolve assim, isso é uma bobagem. E aí você faz ver assim, nossa, como eu sou empático, né? E na real você não foi empático, você estava só ouvindo o problema e no fim deu a sua opinião completamente desconectada da realidade da pessoa que contava o problema. O que é uma pessoa empática? É uma pessoa que ouve e antes de dizer qualquer coisa, se desloca, né? Sai de dentro de si e começa a ver o mundo a partir do olhar do outro, a partir da história de vida da outra pessoa. Né? Então, você não só ouve, você passa a ver a história a partir da perspectiva do outro. E aí, quando você propõe soluções, ou dá sugestões, ou dá orientações, você faz a partir da vida dele.
E aí você vai virar e dizer assim, olha, a partir do que você me contou, do que eu te conheço, das coisas que você tem medo, das coisas que você tem, sei lá, problemas de enfrentar, talvez a melhor solução para você seja fazer assim, que eu acho que você vai se sentir mais confortável, né? Porque não adianta eu tentar dar a resposta certa para os outros, porque é o meu modo de ver, é o meu modo de existir, é a minha história de vida. Para você, o processo é outro. Então, a solução para mim, a minha verdade não é a sua verdade. Aquilo que é solução para mim pode não ser solução para você. Então, a empatia é esse nível mais profundo de compreensão, tá certo? E a gestão dos relacionamentos, né, que eu não vou trabalhar isso especificamente, mas acaba que entra indiretamente em todos os temas, né? Então, as 12 competências da inteligência emocional são o autoconhecimento emocional, a gestão das emoções, a adaptabilidade, que é a palavra do momento, né? Assim, para ser feliz é se adaptando, resistência é sinônimo de sofrimento. Quem não aceita a realidade está sofrendo, né? E quem não aceita, né? Quem não aceita quem está sofrendo está desenvolvendo transtornos mentais, né? Durante esse período de isolamento. Então, orientação para a realização, otimismo, né, empatia, consciência organizacional, influência, coach mentoria, gestão de conflitos, trabalho em equipe, que é um tema que eu também acho bem importante, no sentido de pensar que trabalho em equipe não é competição acirrada, trabalho em equipe é solidariedade, é compartilhar, é ajudar mesmo, é assim, você sabendo que tem um colega seu, professor, professora, que não está bem, que não está acompanhando as atividades, mas que precisa trabalhar igual você, e você pegar esse professor e fazer, me liga que eu te ajudo, que você aprende, tá certo? A gente vai junto, a gente dá uma aula junto se precisar, eu entro na sua turma para te dar o auxílio para ver, né, se você está se encaminhando bem, e garantir que o outro professor trabalhe bem. Ah, mas aí ele vai ficar bom e vai passar na minha frente. Pois, cara, passa, sabe? Passa. Ah, aquele professor que você ajudou vai se sair melhor do que você em determinada coisa, vai ser melhor avaliado que você de acordo com os alunos, deixa, sabe? Sucesso nunca é para sempre, assim como o fracasso também não. Se alguém passou na sua frente em determinado momento, não quer dizer que vai ficar lá na frente o tempo todo. Daqui a pouco você dá uma carreira e ultrapassa novamente. Então, entender que é muito mais importante que os professores, né, que as equipes trabalhem junto para produzir conhecimento, né, levar a educação, do que tanto uma disputa de ego. Na real, o seu maior inimigo é você mesmo, né? É a sua preguiça de acordar, é a sua vontade de deixar sempre para depois o que precisa ser feito, né? A falta de organização ou de gestão do tempo. Todas as séries de auto-boicote que a gente inventa para não fazer bem o trabalho. Então, trabalho em equipe é solidariedade, é composição, né? Para fortalecimento. E aí, liderança inspiracional, e aí levando em consideração que você, professor, professora, em sala de aula, você inspira, né? Seu aluno não está ali, né, olhando você, porque talvez um dia vai ser igual a você. Então, o nosso trabalho é inspirar mesmo, a gente é exemplo, né? Por isso que esse é um tema importante. Então, a gente está aqui falando da vida atual. Uma das razões é por causa, né, da pandemia do coronavírus. Esse século XXI, ele trouxe muitas mudanças na nossa vida, e aí, vida porque não foi só profissão, tá certo? Não foi só o nosso trabalho que mudou, foi a vida mesmo, tá certo? E não foi só a sua vida, né, a vida do brasileiro, foi a vida no mundo todo, né? Existe uma mudança sendo operada na humanidade, né? Então, por isso que esses temas são importantes, porque o que está acontecendo não é brincadeira. E não é brincadeira só por causa do medo da contaminação, é porque tudo está diferente, a gente vai ter que viver de outra forma. Algumas mudanças foram benéficas, como o desenvolvimento tecnológico, tá certo? Existem pessoas que resistem bastante à tecnologia, tá certo? A inserção dos aparatos, né, de tecnologia da informação e de comunicação já existe há bastante tempo, mas sempre houve muita resistência, né? Existia um tabu da tecnologia, como se tudo que fosse mediado por computador, smartphone, todos os aparatos aí de comunicação, por exemplo, fossem tudo ruim, né? Fossem grandes monstros, promovendo deterioração das relações sociais, produção de conhecimento superficial. As pessoas que usam muito celular são aquelas fúteis,
né? Sempre existiu essa ideia em torno do aparato eletrônico, mas não é inegável, né? A gente não pode deixar de reconhecer a facilidade que foi a tecnologia. A gente pode se comunicar, por exemplo, agora essa palestra existe, né? Em pleno isolamento, tá certo? Fora que a gente pode pedir comida, pedir transporte, fazer compras pela internet, a gente pode se comunicar com pessoas em outros países, buscar informação sempre em tempo real. Então, no fim das contas, facilitou muito. Algumas mudanças, elas nos pegaram de surpresa, fizeram com que a gente desconfiasse delas, mas elas, na verdade, mostraram para a gente outras formas de viver. Eu tenho um comentário que eu sempre acho interessante de fazer, que é o seguinte, eu não sei se vocês eram daquele time das pessoas que ficavam criticando quem usava telefone celular, né? Sempre teve muito meme na internet que dizia bem assim, você que passa não sei quanto tempo no celular, você é uma pessoa bitolada, alienada, que não pensa direito. Olha, você está vendo aquele casal no restaurante, cada um no seu celular. Esse casal, na verdade, vive uma crise no relacionamento, não se entende, porque se entendesse, estava se olhando no olho, estava não sei o que mais lá. Aí eu então tinha aquelas coisas assim, um restaurante. Aqui não tem Wi-Fi, a conexão é em tempo real, sei lá, alguma coisa, a conexão é real e tal. E aí existia, né, todo um preconceito, né, e um julgamento bem ruim dessas interações sociais, né, até mais ou menos março desse ano. Inclusive, em janeiro aqui de 2020, eu tive 2 amigas, né, comunicando a legião dos conhecidos, que iriam abandonar completamente os telefones celulares, os smartphones, e estavam comprando aqueles tijolões da época que a gente tinha 15, 16 anos de idade, e iam deixar de usar todas as mídias possíveis para comunicação. Então, quem quisesse falar com elas só por meio de ligação, quase analógico. E aí, elas fizeram isso em janeiro. Em março, acontece uma coisa extraordinária, né? Que é o isolamento social, o isolamento físico. A gente não pode entrar em contato com ninguém, a gente não pode trocar, né, informações de forma real, a gente não pode mais olhar no olho no olho nas pessoas. E aí, de repente, aquilo que era o maior tabu, o maior monstro da sociedade, que era o smartphone e as redes sociais, viram a salvação para muita gente. O momento do isolamento promove uma mudança de paradigma, e aquilo que era o bicho-papão virou o salvador da pátria. E aí a gente que é psicólogo na clínica, né, com pessoas que a gente conhece, entrando em depressão mesmo, sofrendo muito com o fato de não poder ver as pessoas de quem gostava. Eu não sei se isso aconteceu com vocês, mas eu conheço pessoas que choravam desesperadamente porque não recebiam mais um abraço, né? Eu vi muitas pessoas chorando desesperadamente porque perderam seu negócio, né? Tiveram falência, perderam seus empregos, mas eu vi gente desesperada mesmo, assim, como se algo tivesse destruído lá no fundo do peito porque não recebem mais abraço. Então, diante dessas situações, né, da ausência afetiva, a gente estimulava, pega o teu telefone celular, vai para o Instagram, vai ver o que as pessoas estão fazendo, vai pegar o seu WhatsApp, manda não sei quantas mensagens necessárias, o que for, para qualquer pessoa, mas essa tristeza tem que desaparecer. A ausência de abraço tem que ser substituída de alguma forma. E aí as pessoas passaram, né, a fazer ligações umas para as outras, né, de videoconferência, inclusive gente jantando junto, né, eu pegava, fazia meu prato, fazia uma ligação, a pessoa com outro prato de janta, né, e aí jantando junto com uma videoconferência, criando estratégias no Instagram e em redes sociais para que estabelecesse uma comunicação. Eu tive uma professora, né, uma professora colega minha, ela fazia uma coisa super engraçada. Ela, dentro de casa, morando sozinha, ela começou a cozinhar, né? E aí, toda vez que ela cozinha, todos os dias, ela batia a foto do prato de comida dela. E aí, o que foi que aconteceu? Ao fazer aquilo, isso estimulou que as professoras, colegas dela, a gente, né? Toda vez que visse o prato de comida, tentasse fazer aquela comida em casa. E depois a gente tirava a foto, marcava ela e dizia, quase, né? Chegamos quase lá. E aí, isso criou uma interação e uma satisfação e uma alegria, né? Ou seja, que substituíram, ainda que não da mesma forma, não 100%, mas que deu valor, que deu alegria, que deu colorido, né, à vida das pessoas. Então,
É importante ver que esse é um marco, né? Esse é um marco. Dia 18 de março de 2020, aqui no estado de Sergipe, é um marco muito importante, seja físico ou subjetivo, da vida, né? E aí eu acho importante mencionar que, além dessa transformação tecnológica, além de você ficar dentro de casa por muito tempo, além de ter medo de se contaminar do coronavírus, é importante mencionar que o passado não mais explica o nosso presente. Esse presente que a gente está vivendo hoje é um presente completamente diferente de tudo que você já viveu na sua vida antes. Eu vou aqui passar esse slide, vou falar aqui um pouco do momento presente. Então, a gente está diante de eventos que a gente desconhece nesse momento, tá certo? Tudo que está acontecendo a gente não tem ideia. São eventos que a gente nunca planejou, nunca passou pela nossa cabeça o que está acontecendo hoje. São eventos que não têm repertório na nossa memória, tá? A gente não, tipo, o que está acontecendo hoje? Deixa eu lembrar algo que aconteceu parecido para eu saber como reagir. Isso não existe. Não existe nenhum repertório na tua memória te dizendo, te ensinando a fazer o que a gente está fazendo hoje. Nenhuma geração anterior viveu o que a gente está vivendo. Você não pode ligar para sua avó e dizer, vó, e aí, como é que é a vida na quarentena? Ela não vai saber dizer porque ela também nunca viveu. Historicamente, né, os momentos de quarentena existiram, mas se eu não me engano, nenhum no século XX. Né? A última quarentena marcante que teve foi, se eu não me engano, no final do século XIX. Vocês que são historiadores sabem mais do que eu, né? Esses episódios de quarentena, da peste, etc., mas também nenhum aqui no Brasil, todos na Europa. Então, tudo muito antigo. Tudo muito antigo. Não tem ferramenta, não tem instrumento para a gente hoje. Né? Então, no fim das contas, a gente está todos os dias improvisando, sabe? A gente, quando vive hoje, a gente vive improvisando. Você acorda, faz o seu café da manhã, vai tomar seu banho, e daí você vai fazer suas coisas, você tenta uma coisa, tenta uma outra coisa, você tem filho em casa, os meninos estão entediados, cansados, aí você inventa uma coisa para as crianças, aí resolve por 1 hora, depois olha o tédio de novo, aí você tem que inventar outra coisa para dar conta, junto com isso tem que trabalhar, né? Tem que cuidar de você, e aí você está todo dia criando uma nova rotina, tá certo? E aí, assim, quando dá certo, se algo dá certo, você acorda no dia seguinte e tenta repetir para continuar dando certo, para dizer bem assim, sosseguei, agora eu achei, né, alguma coisa que funciona na minha vida, eu vou dar um descanso, porque isso vai virar hábito e eu não vou mais precisar pensar tanto, né? Então, na real, todo dia, todo mundo está criando, né, novas estratégias de sobrevivência. Então, o conhecimento acerca do que nos acontece é produzido no momento mesmo em que acontece, né? E aí, existe uma perspectiva de trabalho chamada lifelong learning, né? Que é um conceito que aponta para o aprendizado para toda a vida. O que isso significa? Se o passado não explica mais o que a gente está vivendo, porque a gente não tem repertório nenhum anterior que justifique isso hoje, né? Implica que não é nem agora, já tem algum tempo. Tudo que acontece com a nossa vida, a gente precisa estar disposto a aprender. Sabe aquela ideia de que você ia se formar com um canudo na mão e ia fazer, eu vou ser tal profissional, eu vou ser psicóloga, né, da área X, não sei o quê, até a aposentadoria. Essa história não funciona mais, né? Aquele tempo no qual eu me formei há 15 anos atrás, né, ele não se aplica mais hoje. Tem uma coisa super engraçada, eu me formei em psicologia, eu fiquei 6 anos na faculdade, 1 ano a mais do que, né, o regular, e eu nunca li nada sobre educação inclusiva durante a graduação. Nunca tinha lido nada, nada. Nunca um texto sobre autismo, né, sobre síndrome de Down. Nunca houve nenhum tipo de pedido para que a gente tomasse conhecimento a respeito dessa temática. E hoje não existe mais psicologia sem educação inclusiva. Então, se eu ficasse, né, com aquela mentalidade anterior de formada e fizesse, não, educação inclusiva não é minha área, eu não preciso, né, me envolver com essa temática, certamente eu ficaria sem emprego. Tá certo? Então, a gente precisa ter uma postura todos os dias de eu preciso aprender, eu preciso estudar essa realidade na qual eu estou inserida. Implica dizer que para sobreviver num mundo tão inovador, é necessário estar preparado para aprender e se desenvolver constantemente. Lembrando, estamos na hiperhistória, e isso eu não sei te dizer não, porque eu não conheço o conceito da hiperhistória. Vou ficar te devendo essa resposta. E aí, no entanto, a pergunta, né, que fica, porque assim, se tudo que você está fazendo hoje é novo, né, e como as mudanças elas acontecem
muito aceleradas, é muito provável que daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, tá tudo diferente de novo, tá certo? Então, você vai estar sempre, todo dia, aprendendo coisas novas. E a solução que você tem hoje não vai te ajudar daqui a 6 meses mais. Você vai ter que, porque novos problemas vão surgir e você vai ter que ter novas soluções. Então, o que a gente aprende hoje, o que que fica, né? O que que você pode parar, aprender, se dedicar, seu tempo de estudo, seu esforço mental, sua energia, que vai de fato ficar. Porque se os conhecimentos teóricos que a gente tem hoje, né, que nos habilitam a trabalhar, provavelmente vai mudar tudo e você vai ter que continuar aprendendo. Será que alguma coisa fica, né, no decorrer dos anos? Então, existe algum conteúdo que a gente pode assimilar que vai nos salvar dos problemas nos próximos anos? Essa é a questão aí para vocês refletirem no decorrer da fala. A gente fala mais sobre isso. Então, aqui é só um comentário sobre a profissão do historiador, mas aí eu não vou entrar nessa agora, eu vou pular. Eu queria falar um pouco sobre o papel da escola e o que hoje a escola é, tá certo? A escola acompanha o nosso modelo econômico, né? Por mais que a gente muitas vezes não goste, mas a escola serve ao modelo econômico de produção, né? Então, no início do século XX, a gente tinha a necessidade de uma produção massiva, né, de mercadorias, em que a gente precisava de uma pessoa acordando X horas, permanecendo dentro de uma fábrica, no seu aparelho, né, de produção, e a escola era aquele espaço, né, que disciplinava os corpos. E aí, se vocês leem Michel Foucault, isso é Michel Foucault, tá certo? E aí a escola disciplinava os corpos, né? Então, na hora que era 7 horas da manhã, a sineta tocava, você entrava correndo na sala, quando acabava a aula, e você ia para casa, e aí depois você entrava na fábrica, você entrava no seu regime de produção, e quando tocava a sirene de novo, era hora de você pegar suas coisas e ir para casa, né? E você ficava sentadinho naquela carteira, né, fazendo caligrafia, porque a letra de todo mundo tinha que subir e descer, né? Subir até aquela linha mais alta, descer até a mais baixa, e praticamente todo mundo escrever igual, né? Se você escrevesse diferentinho, né, você ia ser mal visto, inclusive na escola. Então, você tinha que, na verdade, ser domesticado, e o conhecimento que era passado para a gente, né, na escola, tinha que ser reproduzido, tinha que ser repetido, porque a mercadoria era igual, né? A gente, quando fabricava um carro, eram todos os carros pretos, né? Ford revoluciona o transporte dessa forma, criando automóveis, né, a $900, para as pessoas poderem comprar, e todos os automóveis eram pretinhos do mesmo jeito, porque se mudasse até a cor do automóvel encarecia e aquilo não poderia acontecer. Então a mercadoria era massiva, com os profissionais fazendo sempre a mesma coisa. Então a escola ensinava isso, né? A reprodução do conhecimento, que era sempre igual, todo mundo dizendo a mesma coisa, todo mundo escrevendo do mesmo jeito, porque isso iria garantir a mão de obra, tá certo? E aí, a partir de 1950, depois da Segunda Guerra Mundial, com a invenção da internet, a gente tem uma mudança, né, dos modos de produção. E aí, por exemplo, se antes uma caneta Bic como essa, azulzinha, né, produzida 1 milhão de vezes, era vendida porque as pessoas não tinham Bic, né, chega um momento que todo mundo tem a Bic azulzinha e não tem por que mais comprar a Bic azul. Se eu já tenho uma, para que eu vou comprar outra? Então, para garantir o consumo da mercadoria, eu precisei fazer uma Bic rosa, né? E aí eu criei funções específicas para cada mercadoria. A Bic azul escreve e a Bic rosa marca, circula e chama atenção. Mas eu também posso ter uma Bic vermelha, eu posso ter uma Bic com purpurina, né, fluorescente, porque tudo isso vai desenhar no meu caderno. E aí, se você realmente faz isso de caneta colorida durante as anotações, seu cérebro vai ficar feliz, porque na hora que ele bater o olho e ver um papel todo colorido, ele vai memorizar a página só por causa dos desenhos e das cores que existem no papel. Se for tudo só azulzinho, seu cérebro vai ter um trabalhão para memorizar. Então, a gente estimula, inclusive, que os alunos façam isso, que os adultos, inclusive, façam também, para aprender mais rápido, né? Então, a gente, para garantir uma produção diversificada de mercadoria, a gente não pode mais reproduzir, a gente não pode mais criar mão de obra repetitiva, a gente tem que tornar as pessoas inteligentes. Porque se isso aqui, se vender caneta azul, passou a ser um obstáculo para o mercado, eu preciso de alguém que crie a ideia de fazer algo diferente para que o consumo volte.
a acontecer. Então, de repente, a escola vai deixando mesmo de ensinar a reprodução do conteúdo, a reproduzir o conteúdo, e aí é por isso que a decoreba perde o sentido, para a gente ensinar os alunos mesmo a criarem, a serem inteligentes. E a gente está diante de uma sociedade hoje intelectual e especializada, tá? E aí, assim, né, a dica que a gente dá é o seguinte, que hoje o modelo econômico, ele é movido, né, as pessoas são movidas pelo consumo de experiências. Não é mais o objeto que é importante, não é mais a caneta rosa, azul e verde que é interessante. O que é interessante é a experiência que você vive ao consumir, né? E aí, por exemplo, é muito interessante a gourmetização, o fenômeno da gourmetização. Você pega uma planta de um apartamento, né, e aí tá lá, varanda gourmet. Aí tem o marketing, né? Faz um folheto muito bonito que faz você ver várias coisas naquela sua varanda gourmet. Mas aí você vai ver o apartamento para comprar, para alugar, sei lá o quê. E aí você entra numa casa, num apartamento, e a varanda é um pedaço de concreto, né? Que tem com a mesma função de toda e qualquer varanda, que é você caminhar, talvez ter uma rede ali, né? Olhar para a sacada e depois voltar para a sala, continuar a ver TV. Então a varanda gourmet, ela não tem uma função diferenciada. Ela continua tendo a mesma função de varanda, mas a sensação de que você tem uma varanda diferenciada, que faz você ter várias experiências diferentes, ainda que seja uma experiência só na sua cabeça, faz você comprar o bendito apartamento, tá certo? Então, o século XX, né? No início do século XX, o que interessava era produzir muito, tá certo? Hoje a gente despreza a quantidade pela especificidade do produto. E para haver especificidade, precisa ter inteligência, precisa ter criatividade. Tá, eu respondo isso depois. Deixa eu continuar aqui. E aí, o processo de aprendizagem, então, vai ser trazido como uma inovação do repertório individual, tá certo? Então, a prerrogativa, né, do mercado de trabalho hoje é pedir cada vez mais alguém que aprenda a pensar diferente. E aí, na escola, o que a gente vai fazer, o que a gente hoje faz com os alunos é não decora, porque isso não tem mais sentido na nossa vida, né? A gente está o tempo todo ensinando a criar. Pense diferente, compare os autores, veja o que você pode fazer nessa disciplina que você vai encontrar na outra. Por exemplo, história e geografia não são duas coisas opostas. Na verdade, você entende muito de história quando entende de geografia, e você entende muito de geografia quando entende de história. São duas áreas que estão ali, ó, grudadas, né? Então, porque agora o conhecimento, ele atravessa a disciplina. Não existe mais a compartimentalização da disciplina. O professor tem que ser interdisciplinar, transdisciplinar. Então, diante dessas mudanças, né, a gente se depara com as competências socioemocionais, né? E aí, inovar, criar, ser inteligente, o que é isso? É ter paciência, tá certo? Ah, Marcela, como é que faz para desenvolver inteligência? Aprenda, inclusive, a ter paciência. A inteligência não se desenvolve de uma hora para outra. Então, a gente precisa aprender a ter paciência. A gente precisa aprender a analisar. A gente precisa aprender a pesquisar, a conhecer, a olhar a vida com outros olhos. Não adianta ver tudo igual o tempo todo, porque isso não vai mais dar certo, né? É ter empatia, né? Como é que eu vou ser inteligente? Quando eu me preocupar com o que está acontecendo com o outro, né? Quando eu entender que o outro passa por um problema e aí propor soluções para esse problema, ou então passar a ver a vida do outro de uma outra forma, isso faz de mim alguém inteligente, né? Então, a empatia contribui para o desenvolvimento intelectual, e aí o QI mesmo, tá certo? E aí, é importante mencionar que, para ser inteligente, né, para a gente criar, a gente precisa se abrir às novas situações, às novidades, né? A gente precisa estar aberto a esse novo que está se apresentando. Por quê? Porque o novo que se apresenta já não é mais igual ao que era, né? O que a gente tinha antes já não mais explica o que a gente tem hoje. Então, não adianta reproduzir mais, né? Não adianta reproduzir mais. A gente vai ter que se abrir às novas experiências e tentar entender como agir cotidianamente, né? E isso só é possível quando você aceita a realidade. De uma outra forma, a gente diz que é importante ser antifrágil. Eu não sei se vocês já ouviram falar nesse termo, mas já já eu volto a explicar o que é um antifrágil. Então, cara, a escola habilita para a vida. Hoje a escola não habilita você a reproduzir o conteúdo, a mostrar quanto daquela disciplina você sabe. Na verdade, você está educando para a vida, né?
inclusive, o processo de aprendizagem significativa, ele é totalmente necessário. Eu só posso ensinar, eu só posso falar de cultura se eu entendo qual é a cultura do aluno, né? Eu não posso falar de cultura a partir do meu ponto de vista, né? Da minha visão de história. Eu não posso falar do que é certo, do que é errado. A minha análise, inclusive política, é muito cautelosa. Eu preciso entender, né, qual é a posição política que aqueles alunos têm, e não para dizer, olha, eu que sou adulto, eu que sou maior do que você, eu que sou letrado, sei mais de política do que você, porque a política é aquilo que ele vive todos os dias, na casa dele, né, com a família dele, na relação com os serviços que ele tem ou não. Então, a disciplina que eu ministro todos os dias, ela vai ter, tem que ter uma relação direta, tem que haver uma explicação para aquela vida que ele tem, e, se possível, transformar essa vida. E aí a informação que chega salva, né? A informação que chega, ela esclarece, ela pode transformar a vida das pessoas e, de fato, né, melhorar a vida dessas pessoas. Então, a gente precisa desenvolver essas competências socioemocionais para poder ter esse olhar mais próximo mesmo, né? A gente vai lá e chega junto desse aluno para tentar entender essa realidade dele. E aí, qual que é o papel do professor hoje, né? Eu falo disso do papel do professor porque no momento do ensino virtualizado, esse é um problema para muita gente. Eu não conheço vocês, né? Mas o pessoal com quem eu trabalho, né, está se questionando. O professor serve para alguma coisa, Marcela, né? Já que a gente não faz mais aulas expositivas, já que a gente não está tererê, explicando, e o aluno não está mais anotando, né? Onde a gente tem que levar em consideração a opinião dele, qual que é o nosso papel? O professor vai deixar de existir? Não, não vai deixar de existir, né? Porque a nossa função é essa, ler, trabalhar a análise do conteúdo com a realidade, inclusive traduzir, né, em meandros, aquilo que a gente tem conhecimento para passar para o outro mesmo, para que ele venha entender. A gente vai verificar essa aprendizagem, só que ao mesmo tempo que a gente faz isso, a gente ouve o que esse aluno tem para falar, né? Porque aquele conteúdo do livro, quando foi criado, não tem diálogo com a realidade do aluno. Então, a gente precisa conhecer a realidade do aluno para fazer com que a matéria dialogue, né? Do contrário, a gente vai ficar a vida inteira estudando quem descobriu isso, quem fez aquilo, no ano de 1900 e não sei quanto tempo, que no fim das contas a gente vai acabar esquecendo e que não vai contribuir muito, né, para a existência daquelas pessoas. Então, para fazer com que os alunos engajem com a gente, né, e gostem do que a gente está fazendo, a gente tem que trazer, né, uma explicação para o problema dele. Então, o professor, ele deve entrar na cultura do aluno a fim de propor atividades as mais diferenciadas, né, a fim de que a didática se adeque à turma que você tem diante de si. Então, o professor, ele modera o trabalho, ele media a aprendizagem, ele não faz mais aquilo, né, que Paulo Freire já criticava, que era a educação bancária, de depositar conhecimento numa mente vazia. A mente do aluno, ela é pensante, a nossa mente, ela é pensante, e quando a gente se depara, né, com um aluno que questiona, na verdade, é uma oportunidade de diálogo. Eu não sei se isso acontece com vocês, né, mas isso acontece comigo bastante. Eu sou professora de ensino superior, e aí eu estou dando aula, e às vezes eu falo besteira na sala, né? Falo alguma coisa que não devia, ou então erro o significado de uma determinada palavra, porque eu esqueço, né? E aí certa vez eu falei uma coisa, o aluno pegou o telefone celular, fez uma pesquisa no Google e falou, professora, a senhora está errada, na frente de todo mundo. Professora, a senhora está errada. Eu fiz, como assim? Isso que a senhora falou, está errado? Eu estou aqui olhando na internet, a palavra tal, o conceito tal, significa isso, isso, isso e isso. E aí na hora eu fiz, deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Aí eu vi, né, que não tinha jeito, que realmente eu tinha cometido um erro grotesco em sala de aula, e aí eu fiz, realmente, gente, me desculpa, fulano, muito obrigada por ter me auxiliado nesse momento. Se não fosse você, todo mundo da turma teria ido para casa, né, com a explicação completamente equivocada do que eu falei hoje. Então, muito obrigada por me salvar, que você faça isso mais vezes, né? E aí, de repente, a pessoa que tinha levantado de forma agressiva para dizer que eu estava errada, se sentiu bem e passou, inclusive, a me ajudar todas as aulas. Professora, se a senhora precisar, eu faço a pesquisa aqui, tá certo? Para ajudar a senhora. Eu, sim, senhor. Quando você precisa, quando você quiser, né? Sinta-se à vontade, né, de se posicionar para que a gente possa enriquecer o conhecimento em sala de aula. Então,
diante também desses alunos muito ativos, né, muito espirituosos também, a gente está tendo que dialogar, né, e aí entendendo que muitas vezes aquela pergunta, aquela crítica, por mais que esquente a gente de vez em quando, né, na verdade, podem vir a contribuir bastante se a gente toma um distanciamento do ego, né, e age de outra forma. Então, aqui eu trago para vocês uma pesquisa, né? Eu trouxe aqui a capa de um livro chamado Flow, ou Estado de Fluxo. A capa do livro está em inglês, porque eu não achei nenhuma capa em português, tá certo? Mas eu li o livro em português, não foi em inglês, não. A capinha do livro em inglês é essa, em azul. É um livro que é resultado de uma pesquisa de um psicólogo, tá certo? Que ele resolve investigar o que faz as pessoas se concentrarem nas atividades, tá certo? Ele tem uma curiosidade. Ele sabe que os atletas olímpicos, quando entram numa atividade X, né, ou mesmo quando estão disputando jogos, eles encarnam aquela atividade e esquecem de todo o resto que está acontecendo na vida deles, tá certo? E aí, muitas vezes, por exemplo, o nadador, né? O nadador entra na piscina e faz tá, 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 tá. E aí ele vai atravessar a piscina e quando ele entra, né, ele conta as braçadas para chegar lá na outra borda. Né? E aí ele faz o percurso dele uma vez, duas vezes, vira e tal, não sei o quê. E aí ele não consegue ouvir a torcida. Quando ele está perto de bater, né, o recorde olímpico, quando ele está perto de chegar na borda, é o primeiro colocado, a torcida já está alucinada, né? E ele não consegue ouvir a torcida, ele simplesmente só conta a quantidade de braçadas. E aí quando ele chega lá na borda, né, que ele levanta a cabeça, tira o óculos e a touca, e ele olha assim, o que está acontecendo? Né? A galera alucinando na arquibancada, né? E aí ele descobre que ele era o primeiro lugar naquela competição e mais do que o primeiro lugar, ele tinha acabado de quebrar o recorde olímpico e ele não se ligou, ele simplesmente estava nadando, né? E aí o cara fez, putz, será que esse estado de intensa concentração e de plenitude, né? Porque as pessoas quando passam por esse estado se realizam enquanto pessoa. E aí ele parou para pensar, será que esse estado de plenitude de concentração acontece em outros momentos da nossa vida ou é só com atleta olímpico? E aí ele fez uma grande pesquisa e descobriu que não, que essas coisas acontecem na vida de todo mundo, na vida das pessoas. E aí ele criou um gráfico, né, que é esse aí que você tem do lado, para chamar a atenção quais são os momentos em que as pessoas se concentram nas coisas. E aí ele chegou a uma equação. Quando você tem um alto nível de habilidades e um alto desafio, ou seja, que se equipara a essas habilidades, pá, você tem um evento em que a mente adentra a atividade e esquece de todo o resto que está acontecendo ao redor. E esse é o resultado da maior satisfação, né, do engajamento de um indivíduo com uma determinada coisa. Então, nesse quadro aqui, você vai ver o seguinte. Aqui eu tenho a reta do desafio, tá certo? E aqui da habilidade, tá certo? E aí, aqui eu tenho, ó, um baixo desafio e uma baixa habilidade vai gerar apatia e tédio, tá certo? O que que isso significa? Lá no início do isolamento, quando todo mundo resolveu ficar dentro de casa, né, porque a gente não podia sair, muita gente fez assim, putz, eu estou com tédio, não tem nada para fazer, me bate uma apatia, uma impaciência. O que que era esse tédio? Né? O tédio era a junção de um desafio pequeno com baixas habilidades. Ou seja, você tinha que passar os dias dentro de casa. A tua casa não te desafia. O que é ficar dentro de casa? Bater o relógio, acordar, comer, lavar prato, limpar banheiro, tomar banho, cuidar de criança, não sei o quê, tá? E depois voltar a dormir, era só isso. A casa não é um desafio para você. Então, o que estava se apresentando no seu cotidiano era uma coisa chatinha até. E aí, o que que você faz dentro de casa? Você não tem nenhuma habilidade, grande habilidade sendo desenvolvida na sua casa. Na verdade, é escovar os dentes, pentear o cabelo, varrer a casa, corrigir dever da criança, né? No máximo fazer alguma leitura e tal, significa que você não está usando o seu potencial, né? Tudo que você desenvolveu na vida inteira, você não usa dentro de casa. A não ser as pessoas que resolvem inventar na cozinha, né? Ainda ficam na paixão ali da criação, mas a real é que criar na cozinha todos os dias, nem a gente tem dinheiro para isso, nem tem paciência, chega uma hora que nem tempo, né? Às vezes a gente não consegue ficar muito tempo no fogão mesmo. Então, o baixo nível do desafio e baixas habilidades gera tédio e apatia. E aí aqui, se você tem um nível de desafio alto,
com baixas habilidades, você tem a ansiedade, tá? E aí você lembra de uma parcela da população que entrou em desespero diante da pandemia. O que é esse desespero? Ai, meu Deus, eu vou morrer, vai todo mundo morrer, o mundo vai explodir, não sei o quê. Não. Por que as pessoas ficaram tão ansiosas? Porque existia um desafio enorme chamado coronavírus, né? Um vírus que não tem cura, que não tem vacina, que surgiu de repente, que obrigou todo mundo a ficar dentro de casa, um grande monstro, né? E o que você faz? O que você podia fazer com esse grande monstro? Nada. A única coisa que você podia era lavar as mãos, passar álcool nas mãos, usar máscara e mais nada. Você não tinha instrumento nenhum para lutar com esse grande monstro. Então, quando você está diante de um grande desafio, com poucas habilidades, você entra em desespero, tá certo? Quando você tem aqui, ó, um baixo desafio e altas habilidades, você entra naquele estado chamado relaxamento, né? Na nossa sociedade, prega-se que o relaxamento é o momento ideal da vida, né? Aquele momento que você não está fazendo nada, que a sua mente não está funcionando e que, na verdade, a vida está muito branda e você está conseguindo se desenvolver nesse mundo sem muita coisa, né? Nessa pesquisa que ele faz, existe uma ilusão com relação ao relaxamento. Muita gente anseia chegar nesse relaxamento, ou seja, não tem nada para fazer, né? E aí, nessa pesquisa que ele fez, ele descobriu que as pessoas que estão em estado de relaxamento estão infelizes. É muito comum você dizer, eu desejo não fazer nada, eu desejo passar um dia inteiro só descansando. E aí, quando você descansa, bate uma inquietude, né? Você fica louco para se engajar em alguma outra coisa, para poder desopilar, né? Como dizia uma amiga minha. Então, nessa pesquisa, ele chegou à conclusão de que nem sempre, quase sempre, o processo de relaxamento é um processo também de infelicidade, tá certo? E aí, quando é que a felicidade é alcançada, né? Essa é a questão. Ele descobre que quando eu tenho um alto nível de desafio, juntando com alto nível de habilidades, eu tenho o que ele chama de estado de fluxo. Se você tem X nível de habilidade, tá certo? E diante de você tem aquele desafio, mas aquele desafio que você sabe que você dá conta, porque você tem noção da coisa, você tem habilidades para isso, você tem leitura, você tem conhecimento tecnológico. Você, na hora que chega um desafio grande, você olha assim e faz, é agora, né? Então, você topa esse desafio e aí você passa o dia inteiro, uma semana inteira, desvendando aquele mistério e aí você se diverte, você se sente realizado, você se sente pleno, assim, todas as suas competências foram valorizadas naquele momento e você, quando termina, faz a melhor coisa que aconteceu na minha vida. E você deseja que outros momentos como esse se repitam. Então, quando a gente tem alunos, né, no ensino virtualizado, a gente precisa pensar todos os dias quais são os tipos de desafio que a gente vai propor para esses alunos, para que eles levantem da cama, né? Porque boa parte dos alunos assistem a aula deitados na cama, né? De forma não ativa, né? E sim completamente passiva. O que é que faz com que seu aluno engaje na aula virtualizada? Quando você apresenta um desafio, e aí tecnológico ou não, né? Digital ou não, para que ele se sinta desafiado, porque quando isso acontece, ele levanta, ele passa 4 horas de frente para o smartphone dele, né, para o computador dele, e aí faz, professora, já são 10 horas da noite, nossa, como a noite voou, e eu tô aqui elétrico, né, nem tô com sono, de tão bacana que foi a atividade hoje. Então, isso é uma dica, não só para adolescentes e crianças, mas para nós adultos também, o que faz com que a gente se sinta engajado e feliz é o tipo de desafio que a gente apresenta para si mesmo, né? E aí, assim, quando bater um desespero, cria um desafio para você mesmo, inventa um desafio para si mesmo, para que a mente passe a funcionar e você venha se sentir realizado de novo, tá? Então, para que a gente dê conta, né, de todas essas coisas, porque nem sempre é fácil, a gente sugere mesmo, né, que a gente pratique o autocuidado. Eu acredito que você já tem feito isso, né, já estão sinalizando o autocuidado, mas é importante mencionar, e nesse momento eu vou pedir que a gente desconstrua a ideia de egoísmo, tá certo? Egoísmo, né, aquela coisa, fulano só pensa nele, quer que o mundo gire ao redor dele, não compartilha nada com ninguém, é um egoísta. A gente vai desconstruir esse termo egoísta e vai pensar assim, é importantíssimo você ser egoísta, é importantíssimo você se colocar no centro e como prioridade da tua própria vida, tá certo? Por que que é? Mas aí eu não estou sendo uma pessoa ruim? Não, porque você só consegue ajudar o outro. Você só consegue entender o outro se você se entende primeiro, tá certo? Eu não sei se vocês já ouviram
aquele comentário que diz assim, eu estou infeliz, então por que eu quero a felicidade dos outros? Eu quero que as pessoas fiquem felizes também, porque como assim eu estou infeliz e os outros estão felizes? Eu não quero isso. Então, são coisas que eu ouço, né, as pessoas falando, e aí estou aqui reproduzindo, não sei se vocês já ouviram ou já disseram para alguém, mas o que é importante aqui? A ideia é essa, né? Se você não está satisfeito, se você está frustrado, se você está decepcionado, você não tem motivação para trabalhar bem, ou para se relacionar bem, ou para fazer a felicidade de outra pessoa, né? Na verdade, você está magoado, está machucado, então é importante que você dê conta dos seus desejos, né, das suas ambições, e aí ressaltando que a ambição não é uma coisa ruim, né? A gente desconstrói também o conceito de ambição, e que você é importante. E aí, já ouviu aquela mensagem, né, dentro do avião, que diz assim, quando a aeromoça passa as orientações e diz, se o avião sofrer turbulência e as máscaras caírem do teto, coloque a máscara em você primeiro e depois se dirige à pessoa que está do seu lado. Se a pessoa ao seu lado for uma criança, você vai continuar com a mesma orientação, vai colocar a máscara primeiro em você, porque você precisa estar respirando adequadamente para fazer o outro respirar adequadamente. Então a ideia é essa, né? Você precisa se cuidar para se ver como prioridade. Quando você dá conta das suas emoções, quando você dá conta de você, quando você tem, né, amor próprio, inclusive, você consegue desenvolver essas relações com as outras pessoas para fora, né? Então, autocuidado é uma forma de garantir qualidade de vida e bem-estar. Envolve cuidar de você. Você se preocupa com você, né? Autocuidado é uma forma de ajudar os outros, né? É uma forma de nos ajudar e ajudar os outros. A nossa sociedade ensina a gente a se sacrificar, né? E a gente é o nosso pior carrasco. A gente desculpa a falha do outro, mas a bobagem que eu faço, porque eu sou uma pessoa ruim, eu não sou competente, eu sou o zero à esquerda, não tenho o menor valor. E aí a real é que isso é uma bobagem, né? Quando a gente errar é uma coisa humana, né? A gente pode consertar. Pode fazer de novo dando certo, então para que se martirizar? Se a gente perdoa o erro dos outros, a gente pode fazer a mesma coisa com a gente. Então, autocuidado, portanto, é o conjunto de ações que cada indivíduo produz para manter a própria saúde e o bem-estar, né? É tudo aquilo que você faz para cultivar a qualidade de vida. Implica olhar para o seu corpo, para a sua mente, para a sua situação emocional, né? E isso não significa estar bem sempre, a gente vai ficar mal mesmo e tudo bem, né? A gente não vai ser um robô, a gente não é robô, né, que é emocionalmente estável. A gente vai ficar instável mesmo, vai ficar triste, vai ficar com raiva, vai querer se isolar, né, vai chorar dentro do quarto, acabou, chora, fica com raiva, depois passa, e daí toca a vida, que é isso que é importante. E aí, para você desenvolver autocuidado, você precisa de autoestima, né, e aí gostar de si mesmo. E tem uma coisa super interessante, que é o seguinte, as pessoas tentam esconder o que elas têm de ruim, né? Ai, meu Deus, eu sou uma pessoa tão ruim, mas ninguém pode saber, né? Ninguém pode saber que eu penso essas coisas, ou que eu sou uma pessoa ruim, ou que eu tenho esses aspectos vilãs, né? Essa vilanesa dentro de mim. E aí você se sente mal, né? Ai, meu Deus, por que eu penso nessas coisas? Sou uma pessoa muito ruim, não sei o quê. E aí a boa notícia é que você tem sombra, e todo mundo tem sombra, tá? Eu, você, todas as pessoas do universo. Então a gente já sabe de antemão que a gente tem um lado perverso e ruim, feio pra caramba, que a gente guarda dentro da gente. E aí guarda mesmo, tá? Mantenha ele dentro de você, não precisa botar para fora, não precisa dizer para o outro, nem mostrar o que você anda pensando por aí, guarda dentro da tua cabeça. Mas aceita que existe, tá? Aceita que existe. Olha, Marcela, tem um bicho-papão embaixo da minha cama. Eu não consigo dormir. Tem um bicho-papão, o que você vai fazer? Vai se esconder embaixo do travesseiro? Ou vai chamar o bicho-papão? Vai ali embaixo da cama e chamar o bicho-papão para tomar um café com você, né? E aí vocês podem sentar juntos, dialogar, ver TV. Então, reconhece a tua sombra, aceita a tua sombra, tá certo? Todo mundo tem. E, inclusive, assim, se você for uma pessoa que se conhece, muitas vezes, aquilo que a sociedade rejeita em você e diz que é ruim em você, é aquilo que é o que de mais forte você tem. É o que de mais singular faz você, né? Muitas vezes, aquela característica que a gente tenta esconder, quando a gente bota para fora, né, torna a gente transformador, né? Torna a gente um exemplo, faz a gente se destacar, inclusive, na nossa profissão, né? Quando você é historiador, você usa poesia, quando você é geógrafo, traz o seu violão e toca na sala, né? Isso te destaca enquanto profissional. Então,
quando você tem dons, né, quando você tem habilidades outras, que muitas vezes são mal vistas, né, pela sociedade, onde já se viu um acadêmico ser artista, por exemplo, né, algumas pessoas têm esse conceito pejorativo, e quando você coloca para fora, né, aquela sombra, aquilo que você achava que era ruim, e que podia denegrir a sua identidade profissional, na verdade te torna uma pessoa muito melhor. Então, aceitar esses pontos, né, negativos, entender que eles existem na vida de todo mundo e gostar de você, né, se desenvolver, porque você é seu principal cuidador, você é o seu principal instrumento, você é a principal pessoa na tua vida, né? E aí, eu vou passar, porque aqui meu tempo está quase esgotando, eu vou falar aqui sobre autogestão, né, sobre o processo de você se colocar como agente da sua mudança, né? Existe uma ideia muito interessante que é assim: eu vou deixar a vida me levar, a vida leva eu, e aí eu deixo a vida me levar, a vida leva eu, e aí eu consigo o que Deus deve me dar, né? Ou então eu faço assim: vou deixar a vida me levar para onde ela quiser, e o coração mandar, não sei o que mais lá. E aí a gente muitas vezes acha que ser espontâneo, né, fazer as coisas ao bel prazer, na hora que bate a inspiração, faz com que a gente seja bem-sucedido. Isso é um mito também, tá certo? Isso é bonito na música, né? Isso só funciona para o Zeca Pagodinho, mas a bem da verdade é que para a gente ser bem eficiente, seja produtivo no trabalho, ou seja mesmo como uma pessoa que tem inteligência emocional e que tem competências socioemocionais, é prática, é treino, é insistência, é disciplina, tá certo? Para você ser empático, é disciplina. Não é você nascer ser empático, não. Você vai desenvolvendo a empatia à medida que você pratica, né? Então, assim, é importante ter você como objeto da sua gestão, né? O Leandro Carnal, ele diz uma coisa: olha, toda vez que eu dou uma palestra na Alemanha, ou países assim bem, bem certinhos, aí que as pessoas dizem: eu tô tão triste, tô tão entediado, não sei o que fazer. Aí ele diz assim: descalço, fique descalços, vá caminhar na praia, dê um mergulho, sei lá, na Alemanha não lembro mais se tem praia, mas aí vocês geógrafos devem saber, mas assim, vão caminhar na grama, abraça a árvore. Aí ele diz, né, para os alemães, exatamente isso. Mas quando ele dá palestra no Brasil, no Rio de Janeiro, em qualquer lugar do Brasil, que a pessoa faz: eu tô sem inspiração, o que eu faço? Ele: nada de inspiração, gente, esquece esse negócio, né? Senta a bunda na cadeira e vai trabalhar, né? E vai estudar, vai ler, vai tentar uma vez, tentar outra vez, até dar certo. E aí ele diz o seguinte: nem países como a Alemanha, que vivem bitolados, voltados para o trabalho e para a produção, ele manda, de fato, vai desconectar. Mas no Brasil, a gente é desconectado. A gente não quer fazer nada, a gente quer a lei do menor esforço. Então, para o brasileiro, ele não diz: esquece inspiração, vai transpirar, que é isso que vai te ajudar a ser bem-sucedido, né? Então, é importante entender que você é o objeto do seu próprio trabalho. E entender que alguém que tem autogestão é uma pessoa que tem um perfil de ação. E aí, quais são as características da autogestão, né? Organizar o ambiente. Eu tenho vários alunos que falam comigo, assim: professora, eu não consigo ler, professora, eu tenho uma deficiência intelectual, eu acho que eu sou burro, eu acho que eu não tenho jeito, eu começo a ler e depois de não sei quanto tempo eu não saí do primeiro parágrafo. Aí a primeira pergunta que eu faço é: onde é que você estuda? Aí ele faz: como assim, professora? Como é que é a mesa que você senta para estudar? A mesa que eu sento para estudar é assim, não sei o quê. Aí ele me fala, né? Aí eu faço assim, ou seja, bagunçada, né? Aí ele faz: bagunçada. Não, professora, eu boto tudo do meu lado que eu preciso para estudar. Então, tudo que você precisa para estudar não é necessário para você ler o primeiro parágrafo. Então, guarda tudo que você tem para estudar e se concentra naquele livro e naquele primeiro parágrafo. E aí, muitas vezes, o que faz você ter dificuldade de atenção não é déficit de atenção, não é transtorno mental, é simplesmente falta de organização. E aí, assim, é importantíssimo limpar a tua mesa de trabalho, né? E aí os alunos limpam a mesa de trabalho, limpa a mesa de estudo, bota só na mesa de estudo o computador, o livrinho, o bendito livrinho, as duas canetinhas, né, que tu vai escrever para fazer seu fichamento, e acabou-se. Tira, inclusive, todas as fotos da família, né, do teu escritório, porque aí na hora que tu para sentar, agora eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar nas próximas 2 horas, e tenho que render. Aí, de repente, você senta, aí olha assim: meu Deus,
Ai, ali a foto do meu filhinho, o bebê, que bochecha linda, tão boa aquela época, né? Que inclusive ele não reclamava, agora ele tá tão teimoso, me dá tanto trabalho. E aí, enquanto você fica viajando, já se foi 30, 40 minutos de tempo que você deveria ser efetiva de leitura para ficar lembrando. Então, perceba que seu cérebro vai preferir qualquer coisa mais interessante do que letrinha, né? Letrinha pretinha no papel branquinho ou no máximo amarelado. Então, aí, para que você discipline a tua atenção, precisa realmente tirar todos os estímulos possíveis do ambiente para que você venha a focar, né? E aí, consequentemente, ter disciplina, manter as suas ações regulares. Eu fiz um planejamento hoje de trabalho, né? Em pleno home office, que é super difícil. Mas aí você faz um planejamento de trabalho super importante para você. Aí você acorda no primeiro dia, tenta colocar em prática. E aí não rola, né? Porque dá preguiça, dá trabalho, bate aquela fome fora de horário. Aí no final do primeiro dia você faz, desisto. Eu não levo jeito para a disciplina, eu tenho problema de falta de atenção. Isso não dá para mim. Isso não pode acontecer, né? Se der errado, e vai dar errado mesmo, né? Quando tu pensa em criar um novo cronograma de trabalho, né? Sempre dá errado na primeira vez, tá? Vai dar errado na segunda também, na terceira, na quarta. Na real, você só vai adquirir a disciplina mesmo depois da primeira semana. Então, você precisa fazer. Mesmo que dê errado, você tem que ir lá, né? Porque somente com a repetição, teu cérebro vai entender o hábito da produção e vai chegar uma hora que tu vai sentar sem dor, né? E aí vai conseguir ler. Então, tem que colocar em prática. Tem que ter firmeza mental, né? Na hora que bater a dúvida, a angústia, dizer, vou conseguir. Mas eu não sei fazer. Sei fazer sim, eu faço isso já há vários anos, eu já dou conta disso, eu já consegui tal prêmio, ultrapassei tal desafio. Que história é essa? Eu não vou conseguir sentar para ler. Então, ter firmeza mental para continuar, né? Ter flexibilidade para ser mais tranquilo, né, com os erros e desenvolver autoconhecimento. Acima de tudo, ter um perfil de antifrágil. O que é esse perfil do antifrágil? Então, vamos falar o seguinte, está na moda, né, falar de resiliência, e é um tema muito importante, né? Resiliência, para quem não sabe, é a capacidade de passar por uma perturbação e voltar ao seu estado normal, tá certo? De passar por situações de crise e aprender com elas. Resiliente é uma pessoa... Ser resiliente é muitas vezes resistir, né? O que é isso? Por exemplo, vocês estão vendo aí o bambuzinho aí na imagem, né? O bambu, quando tem um vendaval, ele faz aí depois volta pro lugar, né? Então ele verga e depois volta, né? A ficar ereto, né? Sem nenhum problema. Então o bambu é resiliente, ele sobrevive à tempestade. Por exemplo, você era um professor sensacional, né? Antes do isolamento presencial, todo mundo te adorava. E aí vem o isolamento, né? Que gera uma crise. Assim, ai meu Deus do céu, vou ter que dar aula virtual, né? E aí aprendo a dar aula virtual porque é preciso, né? Produzir conhecimento, fazer com que as pessoas aprendam de fato. E aí acaba o isolamento, volta às aulas presenciais. E aí quando volta às aulas presenciais, você continua com aquela capacidade de ser um professor sensacional presencial. Né? Os alunos falam, uau, lá vem ela de novo, lá vem ele de novo, e você é uma pessoa resistente, ou seja, você passou por uma situação complicadíssima, né, que é essa pandemia de ordem mundial, e mesmo assim continua com a mesma potência que tinha antes, você é uma pessoa resiliente, tá? E aí, o que é o antifrágil? Né, o antifrágil é um conceito que não é de agora também, mas se tornou bastante difundido agora na pandemia. O antifrágil é aquela pessoa que consegue melhorar e crescer, né, diante de situações inesperadas, com mudanças e pressão. Então, o antifrágil é aquele indivíduo que não só resiste, né, não é só resiliente, ele melhora, ele fica potente, ele vira uma outra pessoa, né? E aí, por exemplo, eu era um professor sensacional de aulas presenciais, aí eu desenvolvo habilidades, né, competências digitais, e aí dou aquela minha aula sensacional também em nível digital, e aí quando volta a aula presencial, eu não sou só um professor sensacional presencial, eu sou um professor com diversas habilidades, eu vou continuar dando a minha aula presencial de forma sensacional, mas agora eu agrego, eu trago tecnologia, eu mostro que eu consigo juntar a tecnologia, né, com aulas presenciais de forma maestral. Então, eu cresci, eu me potencializei, eu me valorizei, e os alunos que já gostavam de mim agora estão, né, embasbacados com o que eu consigo fazer. E aí, nessa pandemia, muita gente, né, produziu muito, muita gente ficou melhor no isolamento do que antes, né?
tem pessoas que crescem com a crise, tem pessoas que sinalizam a crise, veem que ela está chegando e fazem assim, é agora que eu vou crescer. Né? O que é a crise? A crise, na verdade, é você viver um inesperado todos os dias. A crise, por exemplo, não teve bomba, né? Não teve uma bomba que explodiu e matou todo mundo, não teve nada disso. Foi, na verdade, ficar dentro de casa, respirar o mesmo ar de sempre, né? Algumas pessoas foram contaminadas com coronavírus, a maioria que foi contaminada se curou, a parcela de morte é pequena, né, comparada à quantidade de pessoas que de fato superou o problema. Então, a crise é você. A crise significa que você não planejou, né? Existe algo acontecendo que está fora dos seus planejamentos. E aí tem pessoas que vivem muito bem no inesperado. E aí deixa muito claro, a insegurança não é uma coisa ruim. A gente tem o hábito de pensar, se eu não sei sobre algo, eu estou inseguro, né? Eu não tenho segurança sobre a minha vida porque eu não sei o que vai acontecer no dia seguinte. De fato, você está inseguro, mas isso não vem com a qualificação boa ou ruim. Quem atribui é você, não é isso? Então, tem pessoas que na insegurança, né, na instabilidade, no imprevisível, são as melhores pessoas, né? Elas conseguem lidar com a imprevisibilidade como malabares, né? Como uma pessoa que digere muito bem aquilo ali e não se afeta. Então, é importante, a partir desse momento, no mundo que a gente está, no momento em que a gente está, a gente desenvolver essas qualificações, né? De a gente poder, né, ser um malabares, né? Ser um malabar? Ser uma pessoa que trabalha com esses instrumentos, né? Porque a gente não sabe o que vai acontecer por muito tempo. Então, a gente vai ser resiliente, né, resistente por quanto tempo? Talvez seja muito melhor se divertir com os instrumentos que estão sendo dados para a gente. E quem sabe se reinventar, né? Quem sabe ter novos hábitos. E aí, quem sabe, uma nova mentalidade. E aí, quem sabe, você desenvolva não só uma competência profissional, um novo perfil profissional, mas um novo indivíduo mesmo, com novas formas de raciocinar, novas formas de viver sobre o mundo, né? E de se relacionar com os outros. Então, o antifrágil é essa pessoa que entende a complexidade do mundo. A gente não mais diz se algo é bom ou é ruim. A gente precisa de uma análise, né, complexa para entender o que está acontecendo. É uma pessoa que entende a rapidez das mudanças, o mercado globalizado. É um indivíduo que age, tá certo? Que tem inteligência emocional, que age racionalmente, porque compreende a fluidez das emoções, que observa as tendências e que procura crescer com as mudanças. Então é isso, essa é a minha fala, esses são os meus contatos, como a professora pediu, aqui o meu telefone, e-mail, meu Instagram, um site aí em construção. Meu WhatsApp, gente, sabe, tá bastante agitado, então é muito provável que eu não consiga ver as mensagens enviadas para mim, que não seja do meu chefe, né, das pessoas que trabalham imediatamente comigo. Então é muito mais legal mandar e-mail para mim, ou até direct no Instagram, porque quando eu abro o Instagram, significa que eu desopilei, né, no caso eu não tenho mais obrigação, tá na hora de eu ver, conversar com os meus alunos, porque eles mandam de fato mensagem para mim via Instagram, e aí eu respondo com tranquilidade, mas no WhatsApp eu vou ver outras mensagens primeiro, porque meu cérebro já está, né, preparado para selecionar o que é importante. E aí eu peço que, se quiserem entrar em contato mesmo comigo, usem esses outros recursos, tá bom? É isso, muito obrigada. E agora vou ficar com as perguntas de vocês. Pode falar. Oi, doutora Marcela, boa tarde. Eu sou o professor Luiz. Deixa eu abrir minha câmera. Oi. Boa tarde. Tá. Inicialmente, Boa eu tarde. quero te dar os parabéns pela leveza na palestra, na tarde, né? Uma fala muito instigante, muito provocadora e provocativa, não é? Sim. Quando a senhora estava falando, eu estava aqui pensando na escola, no meu ambiente de trabalho e na minha e na minha na minha na minha vida de professor. Então eu as duas perguntas, Uhum. uma é mais uma verificação, a outra é mais, não sei Uhum. se seria uma pergunta ou um desabafo. Então a primeira é o seguinte: falando em competências socioemocionais, o que eu percebo
como é um tema novo que veio nos tirar da zona de conforto com a BNCC, né? A BNCC fez essa provocação, nos tira da zona de conforto. A gente ainda sofre muito com essa temática socioemocional, pela tradição da gente de considerar que a aprendizagem só é a cognitiva, né? As de caráter cognitiva. E aí a gente se vê despreparados, né? A gente se vê despreparado, sem saber avaliar e sem saber acompanhar essas aprendizagens. A gente tem uma escola ainda tradicional, eu coloquei até no meu chat, não dialógica, que a gente decide o planejamento, a gente julga os nossos alunos, a gente não desenvolve condições de diálogo na sala de aula, nem na escola. A minha escola, eu já propus todos os anos que a gente faça assembleia para ouvir os alunos, para ver o que é que eles pensam e querem da escola. A gente não tem isso, cada professor age de forma isolada, e com aquelas aulas chatas expositivas, ou aqueles conteúdos que nada tem a ver com a vida dos alunos, e a gente acaba tendo digamos assim, Acho que ele caiu, né? O Luiz caiu. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Que eu estou vendo que o chat teve algumas colaborações, enquanto ele não volta. Então, eu espero ele aqui um pouco voltar. Professor Luiz, nós não estamos escutando o senhor. Está no mudo. Pronto, voltou, está ouvindo? Sim. Pronto, aí dando continuação. E aí a gente tem uma frustração pedagógica provocada por esse modelo de escola tradicional, isolada, não é, que a gente planeja sem consultar os alunos. Não, muitas vezes não fazemos autoavaliação, a gente avalia nem o desenvolvimento, a gente avalia um possível aprendizado a partir de prova, né, acha que isso é tudo, e a gente acaba se frustrando por não estarmos ainda acostumados a trabalhar essas competências socioemocionais, por uma escola que ainda não é dialógica, antidemocrática, não é? E isso gera acredito que muitas questões de violência. Claro que eu sei que tem fatores econômicos, de pobreza dos alunos, de miséria. A gente tem muita violência da Secretaria de Educação, que às vezes nos desprezam nos pedidos do que a gente precisa, estrutura física, calor, tudo isso provoca ruim. Coisas ruins na gente que nos frustram. Mas o que eu observo que, para mim, como professor, me machuca muito é esse isolamento pedagógico, essa falta ainda de diálogo com a comunidade discente e entre a gente, professor, também, não é? Eu friso muito isso. Então, a gente não está habituado com isso ainda, nem a gente sabe avaliar, não no sentido de atribuir notas, de avaliar para tomar passos seguros, não é? E a outra, então esse foi mais um desabafo. A outra questão eu particularmente me dei super bem na quarentena, nessa crise, né? Sim. Primeiro que eu coloquei minha agenda em dias. Como eu sou pesquisador, eu comecei a ter tempo para ler e escrever e pesquisar. Mas aí, quando a secretaria propôs uma estratégia de ensino não presencial, e com reuniões semanais, e a minha escola também faz reunião semanal, acontece que eu sou muito disciplinado, mas eu não estou conseguindo ter tempo, porque eu trabalho em casa, e aí eu preciso de tempo, às vezes, para desopilar. Eu produzo os meus módulos, eu demoro muito, eu sou muito enjoado, fico pensando no meu aluno, como é que ele está lá do outro lado, eu tenho que fazer um módulo que eu agrade a todos. E eu levo muito tempo. Só que esse tempo para pesquisar, escrever o módulo, participar de eventos, que é de minha obrigação, né? Está na minha carga horária, eu tenho essa questão muito clara comigo. Participar das reuniões da escola, fazer isso tudo está causando
um mal-estar, Sobrecarga. Uhum. uma sobrecarga e um emocional muito ruim. Uhum. E a gente já reclamou a secretaria, não é? Já justificou, eu reclamei na minha escola, na minha escola, para que justifique as reuniões da gente semanais, para que a gente Uhum. tenha tempo, por exemplo, todo evento que a gente tem uma indicação bibliográfica. E eu fico curioso, eu quero ler, porque eu quero ser um bom professor. E eu não tenho esse tempo. Isso me causa um mal-estar, Uhum. porque, por exemplo, o encontro de quase um mês sobre planejamento reverso, a palestrante indicou um livro, eu comprei, comecei a ler o livro, me encantei, e agora eu não tenho tempo. Esse que foi mostrado na sua tela, eu printei, vou ter interesse de ler, até Sim. para entender de como me relacionar com meus alunos, com meus colegas, na minha vida em Uhum. si. E o que me frustra é isso, eu não tenho tempo. Entendi. Gerou uma sobrecarga Uhum. Sim. que a secretaria precisa pensar. Desculpa a minha demora, era isso. Obrigado. Não, não, mas não estou criticando você, não, é que eu estou pensando. Eu que agradeço pelas colocações. Então, Luiz, você vai se sentir sobrecarregado mesmo, tá certo? Dificilmente você vai sair dessa sensação de sobrecarga, isso é um fato. Por várias razões. A primeira delas, porque você está fazendo tudo dentro de casa, tá certo? Então, quando tudo que você vive acontece em um único ambiente, esse tudo acontece toda hora. Então, por exemplo, assim, se você está em casa, antigamente a casa era um ambiente doméstico, entende? Que tu dormia, comia e acabou-se, tá certo? Se você quisesse trabalhar, você ia para uma escola que você dá aula, depois você voltava para casa, ou não, já ia direto para outra escola, se você trabalhava em outra escola, outra coisa, né? E aí, por exemplo, se você vai jogar futebol, o futebol era em outro lugar, se você ia fazer o happy hour com seus amigos, era num bar. Então, se você tinha uma vida ocupando 5 espaços diferentes, casa, trabalho, futebol, bar, sei lá, igreja, você fazia cada uma dessas 5 coisas num espaço diferente. E aí, por exemplo, eu vou tomar meu café da manhã e não vai dar tempo de lavar prato, mas eu preciso chegar na hora na escola. Então, eu largo os pratos na pia, né, vou correndo para dar aula. E aí, vou dar aula e eu só volto para casa de noite. Então, os pratos vão ficar na pia, eu nem me ligo mais nos pratos, porque eu já estou em outro ambiente. E aí, quando eu saio da escola, quando eu fecho a porta da escola, sei lá, e vou para casa, ainda que eu pense no conteúdo da aula de amanhã, ali encerrou o trabalho. Né? Você não pode dar aula fora da sala de aula. Né? Isso. E aí você volta para tua casa. Daí, quando tua mente entra na tua casa, pensa, os pratos. Agora eu vou lavar os pratos. Lava os pratos e daí você dorme sabendo o que vai acontecer no dia seguinte. É bem assim que funciona. Sabe o que acontece no home office? Sabe o que acontece no home office? Você acorda, né? Aí você tem que dar aula às 7 da manhã. Ou não, você marca para estudar, para fazer o seu planejamento às 7 da manhã, porque você é uma pessoa disciplinada. Só que aí, por alguma razão, você acordou 6h30. Naquele dia, naquela segunda-feira meio nublada, você não teve ânimo para acordar mais cedo, acordou 6h30. E aí você gosta de comer, né? Tomar seu café da manhã. Aí você vai lá, toma teu banho, teu café da manhã, aí você bota os pratos na pia. Aí você faz, eita, 7 horas, a hora que eu marquei, né, no meu cronograma para começar a fazer meu planejamento, mas o prato tá na pia. Vou lavar o prato e eu começo o planejamento mais tarde. Porque o planejamento vai ser feito na mesma casa que está o prato sujo. Aí você lava o prato. Aí depois que você lava o prato, você vai ver assim, poxa, eu precisava ligar e falar com fulano de tal para resolver não sei o quê. Aí você vai lá resolver e de repente a hora do teu planejamento foi embora já. E aí tá, e você começa a fazer teu planejamento mais tarde, aí vai chocar com o teu horário de aula remota, não é isso? Aí você, depois que terminar a aula remota, vamos dizer que tu dá aula de noite, né? Aí dá aula de noite, aí termina a tua aula às 10 horas da noite, mas aí você lembra que ficou de ler aquele livro que você precisava ler, que atrasou o planejamento porque foi lavar prato, aí você vai dormir 1h da manhã tentando dar conta da leitura. E aí, se você tem, né, o seu chefe, os seus parceiros de trabalho mandando o WhatsApp para você, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você dorme e acorda trabalhando. Então, o home office é isso, tá? O home office é essa bagunça. E, assim, o que vai salvar você é se você criar uma disciplina um tanto rígida, né? 7 horas é a hora de estudar. O prato tá sujo, do mesmo jeito que você deixaria sujo para ir trabalhar, você vai deixar sujo para sentar para fazer seu planejamento. E aí, por exemplo, teu horário
de socialização. Você vai ter que criar um horário de socialização e respeitar esse horário. Assim, eu não posso mais sair de casa para jogar futebol, mas eu posso trocar uma ideia com os colegas, então eu vou fazer isso sexta-feira, às 5 da tarde. Você meio que fica burocrático com o teu horário, mas é o único jeito de funcionar. E aí, quando você marcou 5 horas da tarde na sexta-feira, você tem que largar tudo. Aí larga trabalho, larga a casa, para se concentrar na diversão com seus amigos. Porque quando acabar a diversão com seus amigos, a tua mente liberou. Aí você já pode fazer outra coisa. Porque, do contrário, você vai sempre ter a sensação de que as coisas estão acumuladas. E não é um problema seu, é um problema de todo mundo, porque está tudo resumido em um único ambiente. É uma questão de mente mesmo. E aí, por isso que é importante ter autogestão, porque aí você vai regular os seus horários de trabalho, com seus horários de lazer, com seus horários de sono, com seus horários de limpeza doméstica, sei lá, de economia doméstica, que aí você dá conta de tudo e se sente satisfeito. Agora, lembrando que esse dar conta de tudo, você não vai ter mais o rendimento que você tinha. O rendimento que você tinha em nível presencial era um, em nível home office é outro. Então, você vai ter que ser mais compreensível com os seus limites. Por exemplo, se você fazia isso antes, você vai fazer isso. E vai ser feliz com isso. É isso que precisa acontecer também. Vai mudar o seu modelo mental. Sabe, você vai mudar o modelo mental de ser bem-sucedido, de ser perfeito. Aquela ideia de bom era desse tamanho. Agora a ideia de bom vai ser essa e você vai ser feliz. Porque você precisa entender também que está todo mundo com as capacidades reduzidas mesmo, né? Por que as capacidades estão reduzidas? Porque a gente está triste, a gente está chateado. Quando a gente está triste, a cabeça não pensa direito, tá? Quando você está chateado, a sua atenção vai-se embora, né? Aí, você não está fazendo atividade física direito, então, às vezes, a raiva está acumulada no músculo. E aí, você precisa fazer atividade física para seus músculos relaxarem. Se você não faz, a raiva está aqui concentrada, você nem dorme direito. Então, é entender... A competência socioemocionais é isso, é você entender que você não é só raciocínio, e seu raciocínio vai depender de trocentas outras coisas que você precisa ter habilidade de prestar atenção. Então, a primeira coisa que tem que acontecer é, o nível de perfeição tem que diminuir, e mais interessante fazer do que fazer perfeito. Fazer perfeito não interessa nesse momento, tá certo? Esse é um momento, é um estado de exceção, o que a gente está vivendo. Então, entenda que precisa haver um modo de vida, um modo de trabalho que se encaixe nisso. Os seus chefes, a secretaria, vão exigir de você, assim como os meus me exigem. Eu não trabalho em instituição pública, eu trabalho em instituição privada, eu tenho uma série também de exigências, né? A gente tenta dar conta, algumas a gente não vai dar conta. Eu inclusive, mando mensagem para o meu chefe, eu faço, não aguento hoje mais. Aí, Marcela, eu preciso de relatório para amanhã, não sei o quê. Vai receber amanhã, no último minuto do seu prazo. Tudo bem, Marcela, já entendi. E aí, eu vou dialogando com eles. E aí, a gente vai conversando. Tem horas que ele faz assim, Marcela, para de almoçar e faz o que eu tô mandando. Tá bom, tô parando. E aí, eu também sou muito, né? Muito desse jeito, e aí eles têm muita tranquilidade de dizer, professora, é domingo de noite, mas eu preciso desse gráfico hoje para mostrar não sei o que amanhã. E aí eu paro o que eu estou fazendo, estou entendendo que o momento é diferente, entendeu? Então, algumas coisas eu vou ter que flexibilizar mesmo, né? Outras coisas, meus gestores, meus chefes flexibilizam também, né? E meu tempo para leitura, eu criei uma estratégia de acordar mais cedo mesmo, é bizarro isso, mas eu faço isso. Eu acordo todos os dias 5 horas da manhã só para ler. Então, eu fico de 5 até 6 da manhã sentada na cama lendo. E aí, por exemplo, o livro que eu estou lendo é esse aqui, A Meu Bel Prazer, não tem exigência nenhuma para nenhuma das disciplinas, mas eu achei interessante. E aí eu leio, quando dá 6 horas da manhã eu paro a leitura e vou começar a viver, né, fazer outras coisas. E aí eu tenho dormido mais cedo, ou menos mesmo, menos horas, para que eu possa me planejar, fazer essas coisas que você gosta, que eu também gosto, porque eu também li, né, que essa ideia de que você precisa dormir 8 horas para o seu cérebro descansar, isso é um mito também da ciência. Na verdade, você pode ter um cérebro fresquíssimo se dormir 5 horas por dia, né, entendeu? Então, se eu consigo, se a ciência está aí para dizer isso, aí eu coloquei em prática isso, tá certo? Então, eu tenho dormido diariamente de 5 a 6 horas por dia e tenho dado conta das minhas leituras, entendeu? Tem coisas que eu não dou conta, eu aviso que não vou dar conta, aí eu peço extensão do prazo mesmo, entendeu? E a vida é assim. Professor Então, Marcelo, isso. Diga.
Eu vou só aqui desligar a câmera, porque eu vou botar meu computador para carregar. Só um momentinho, mas pode ir falando que eu estou ouvindo. Então, boa tarde, professora doutora Marcela, os demais presentes, colegas. Parabenizá-la pela apresentação. E, na verdade, tem uma pergunta. Quando a senhora fala sobre, vou chamar de teoria, essa teoria de estado de fluxo, você mencionou teoria, a minha curiosidade existem já alguns estudos no campo da educação, da aplicação, ou da aplicabilidade dessa teoria no que se refere à construção de atividades para os alunos ou na avaliação dessas atividades? É só isso. Obrigado. Você quer saber se existe alguma teoria com relação às atividades dos alunos? Assim, então, deixa eu fazer. Uhum. Ela falou sobre essa teoria de estado de fluxo. Ou essa ideia de estado de fluxo, foi isso? É uma das lâminas do slide. Então, ao pensar esse estado de fluxo, existe algum trabalho já feito no campo da educação que utilize esse estudo de estado de fluxo para o desenvolvimento de atividades ou da avaliação dessas atividades? Nesse livro, ele fala da aplicação do estado de fluxo em vários momentos, inclusive no processo educativo, tá? Ele fala no estado de fluxo, especialmente em adolescentes, né, que os adolescentes entram em estado de fluxo praticando esportes, mas muitos deles entram em estado de fluxo estudando em casa, certo? Então, aí ele sinaliza que, assim, aqueles alunos que se dedicam 3 a 4 horas, 5 horas diárias para estudar, quando entram em estado de fluxo, né? E aí ele também estende a pesquisa para entender quais são os adolescentes mais felizes, né? E aí ele chega à conclusão que os adolescentes mais felizes são aqueles que passam 4, às vezes 11 horas a cada 2 dias, se não me engano, estudando, do que aqueles que ficam vendo televisão, tá certo? Então ele chega a sinalizar isso, apontando para os professores, né, que assim, tipo, passem atividades, não atividades maçantes, né, porque a gente tem que entender que adolescente é uma outra esfera, né, um outro universo psíquico, não só aquelas atividades maçantes para verificar a aprendizagem, mas passar atividades em que eles precisem criar e, de alguma forma, eles serem protagonistas da atividade, porque aí eles se engajam, né, e aí eles passam horas estudando. Então, a sinalização dele é que, sim, estudar e fazer atividades escolares coloca o adolescente em estado de fluxo, tá certo? Mais do que a televisão, mais do que ficar sem fazer nada, e mais do que ficar conversando com os seus amigos. Então, é um livro que desconstrói muita coisa, tá? Em que ele sinaliza, inclusive, que muitas vezes estar rodeado de pessoas falando, socializando, é sinônimo de infelicidade, é sinônimo de insatisfação com relação à vida. E aqueles que estudam e se engajam nas atividades escolares, quando vêm com aquele desafio próprio, né, para aquele indivíduo, para aquele tipo de indivíduo, esse tipo de indivíduo é pleno, é satisfeito, e ele vai para a sala de aula querendo mais. Respondi a sua pergunta. Perfeito, muito obrigado. De nada. O nome do livro é Flow. Flow, estado de fluxo. O nome do autor é Mihail, alguma coisa, o nome é bizarro, Mihail, tá certo, o nome dele. O sobrenome é esquisitão, mas se você botar estado de fluxo, você vai achar o nome dele. Isso. Bom, é isso. Se ninguém tiver mais perguntas, eu tenho um compromisso às 4. Eu pediria para sair, para eu dar conta do compromisso. E dizer que vocês podem voltar amanhã, nos próximos dias. Com certeza, Marcela, a gente compreende. Te agradece muito e parabenizo pela excelente fala, leve, contextualizada, dentro da nossa realidade, né? Dentro da nossa expectativa mesmo, de ouvir alguém que compreenda, que esteja próximo ao lugar que nós estamos, que é o da educação. Então, o seu olhar nos conforta, nos aconchega e traz provocações também e reflexões também. Eu gostei muito dessa última parte, quando você diz
Tem horas que eu faço uma tarefa, tem horas que eu não faço, e está tudo bem. E eu estou nessa também, às vezes a gente marca reunião, desmarca, o tema é outra coisa, e está tudo bem. Acho que a gente tem que ser, nós temos que ser generosas e generosos com nós mesmos, né? Em todos os momentos, e especialmente nesse momento. Então, acho que você traz uma reflexão também teórica, e eu quero lhe agradecer muito pela sua contribuição e lhe parabenizar. Dizer aos colegas que o link vai estar também amanhã e quinta-feira, então quem quiser participar, está aí aberto, a gente encerra por aqui. Caso vocês queiram colocar alguma consideração no chat, a gente copia e amanhã a gente traz. Olha, muitos comentários bons, Marcelo. Os professores de História e Geografia gostaram da sua participação hoje. Eu adorei, particularmente. Muito obrigada. Eu que agradeço, desejo a vocês uma excelente terça-feira, né, uma excelente tarde, e até a próxima oportunidade, tá bom? Obrigada, Marcela. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.